Estamos hoje aqui na TV Bom Dia, dando a sequência de várias entrevistas com os vereadores de Erechim, que estão aí já na sua 7ª sessão ordinária dessa atual legislatura. Eu queria justificar aqui que quem está fazendo essa série de entrevistas é a colega Tayane do Carmo, mas hoje já teve uma demanda, uma matéria às pressas de ir para o interior, em Aratiba, e coube a mim, então, conheço de longa data o Anaximandro Zambonato Pecim. Inclusive, quando ele foi eleito, em 15 de novembro do ano passado, eu escrevi um tópico na minha coluna, na primeira coluna, na segunda-feira, que a terceira geração de 2 políticos importantes da nossa cidade estavam chegando na Câmara de Vereadores, que é o Fifo Parente, neto do seu Eli Parente, que faleceu há pouco tempo, e também o neto do seu Aristides Zambonato, um grande político que tivemos aqui em Erechim, o Anaximandro Zambonato. Mas são diferentes, tu viu como, às vezes, a atuação é diferente. O Anax tem um perfil muito peculiar e próprio dele, e quando algumas pessoas criticam a sua postura, é que a política, assim, critica e elogia. Tu não consegue agradar todo mundo. Quem quiser agradar todo mundo tem que trocar de profissão, principalmente na política, né? Quer sentar em 2 cadeiras, acaba sentando no chão e não funciona mais a política hoje em dia. O Brasil está muito bem hoje mostrando as forças políticas, e o Anax se elegeu pelos republicanos, hoje os republicanos fazem parte do governo, mas todo mundo sabe a postura, todos os movimentos que tiveram em Erechim com relação à direita, com relação contra o Partido dos Trabalhadores, ele sempre participou. Inclusive, eu fiz várias fotos dele enrolado em bandeira nessas carreatas e passeatas que teve pela cidade. Anax, como é que está? Tudo tranquilo? Fala um pouco como é que está sendo essa experiência no Legislativo erechinense. Boa noite. É um prazer estar aqui. Te agradeço pela oportunidade de a gente poder se manifestar. Agradeço as palavras em relação aos que me precederam nesta vida terrena. De fato, tenho uma responsabilidade talvez um pouco maior do que a usual. Afinal de contas, represento alguns políticos, a herança política de alguns que aqui estiveram e tanto fizeram por nosso município. E concordo contigo que quem quiser agradar a todos, irá ao chão. Se analisarmos nos padrões históricos, nem Jesus Cristo conseguiu, acabou crucificado. Então é impossível agradar a todos e faz parte, acredito, a gente ter a capacidade e a hombridade de formar uma opinião e defendê-la. E eu tenho as minhas opiniões e são bastante convictas. Na antiga legislatura, Anax, tu era suplente, assumiu algumas vezes. O que muda agora, tu estando assim na linha de frente como vereador eleito, no dia a dia, comissões, discussões, interesses? Eu sempre digo que tu não pode deixar nunca de lado o interesse, que sempre existe interesse em projetos e alguns pedidos, né? Como é que tu vê no dia a dia, na boca do leão, que eu gosto de dizer? Que ali, antigamente, eu escrevi que a Câmara de Vereadores era a filial do Butantan, mas antes de falar em vacina, porque tinha muito veneno ali dentro, porque tem muitos interesses políticos. Finardi, quando se é meramente suplente, como foi no mandato passado, a entrada relâmpago é pouco ou nada útil. A gente entra sem ter tempo de fazer nada e sai tão logo quanto. Não dispomos de espaço de tempo, não dispomos de estrutura, não dispomos de condições de exercê-lo. Para mim, esses primeiros meses são de aprendizado. Eu tenho muito ainda para conhecer. A minha profissão é advogado e pretendo me aposentar nesta profissão. Sou contra a profissão do político profissional. Sempre defendi isso e defenderei. O fato de estar eleito não fará com que eu mude a minha opinião. Então, com o gabinete agora, eu consegui buscar pessoas muito qualificadas que estão caminhando junto conosco, e a equipe que trabalhou, que caminhou junto durante a campanha, essa equipe permanece caminhando junto agora. É uma política de 4 anos, e não de 3 meses para eleger. O teu partido, Republicanos, que foi mais votado, também faz parte do governo do Paulo Pollis e do Flávio Tirello. Tem o secretário de Desenvolvimento Econômico, que é o Hernani Melo, e uma das primeiras ações tuas na Câmara, tu defendeu depois o porquê. Tu não fez, tu teria assinado um documento com relação à mesa diretora e depois, na última hora, tu não votou no PSB e no PCdoB. Por quê? Primeiramente, deixar claro que tenho orgulho de participar deste partido, onde tenho bons amigos, e o nosso presidente, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Melo, está fazendo um serviço excepcional.
e acredito que deixará um legado. Quanto à formação da mesa ali na nossa virada de ano, sejamos francos, não é uma questão de pessoas. Respeito às pessoas dos vereadores que eu não pude votar para a composição da mesa. Mas não tem como eu votar no PCdoB. Nada contra a vereadora, ela é uma pessoa você honrada. Você falou isso na época. Não tem nada de errado com ela. Mas a mim não tem como, a ideologia política dela. É uma questão meramente ideológica, não é pessoal. Nada contra ela, é uma pessoa digna. Então quero só que compreenda. O meu eleitor não se sentiria à vontade, e muito menos eu, em votar numa composição de mesa daquelas. Preferia abdicar. Cogitava-se que eu participaria na condição de vice-presidente, mas não tem como, Finardi. O PSB é a mesma condição ou foi só com o PCdoB? Ou é pessoal ou não? Não, é a questão política, é ideologia. Não é nada contra, não é contra as pessoas. A gente não pode pessoalizar. Quando a gente fala de ideologia e fala de política, nós temos que ter o discernimento de separar a pessoa do fato, do caso que se está em debate. Tem que ter essa condição. Eu não vou odiar alguém porque tem uma ideologia política. Não é essa a ideia. Agora eu não vou poder concordar. Porque muita gente leva o pessoal e acaba atrapalhando. Tem gente que consegue brigar por futebol. Aí é uma questão de desenvolvimento de cada um. Eu não vou brigar por política, não vou brigar por futebol, não vou brigar por esporte, mas não vou apoiar aquilo que eu defendo como errado. É uma questão muito singela. Anax, o primeiro projeto polêmico para o momento que teve do Executivo na Câmara foi esse reajuste inflacionário dos servidores do município, CCs, FGs e também aos funcionários da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Eu, particularmente, acho que não era o momento. Tanto é que eu externei via jornal a minha opinião, que eu acho que não era o momento. Tu não pode usar a Constituição Federal quando te convém e quando não te convém, como foi num decreto que podia usar a Constituição Federal e ali o regimento interno valeu mais que a Constituição Federal. Acredito que isso, futuramente, se não estiver bem embasado juridicamente, o atual prefeito poderá até que devolver recursos caso tenha um apontamento. O Executivo diz que tem garantido, o Tribunal de Contas não teria problema, né? Mas tu foi muito firme na tua convicção e digo aqui, eu concordo com a tua posição naquele momento, que pelo ano não seria um ano de conceder reajuste. Não que não mereçam, é que tem muitas classes trabalhadoras achatadas, muitos desempregados hoje, e eu acho que tu foi correto, gostaria que tu falasse, só que quem pensa, pelo outro lado, tu foi violentamente atacado nas redes sociais pelos próprios funcionalismos, né? Eu não vou entrar na questão meritória, tampouco na questão moral disso, como muitos tentam atacar. Me limitei exclusivamente à questão legal. Está vigente a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, que no seu artigo 8º veda terminantemente esse reajuste salarial, por mais que seja devido, merecido. Como te disse, não vou entrar na questão de mérito. É ilegal e ponto. Infelizmente, não conseguiram compreender que eu não consigo ignorar o óbvio. Faz parte de mim. E apenas para ti compreenda, Finardi. Essa mesma lei complementar inexiste o impedimento de um reajuste de servidores da educação. Essa poderia ter sido proposta. Tem sido discutido dentro do nosso gabinete. Nós mesmos propormos o reajuste do piso dos professores. Que ela estava na justiça, agora eu vou ter que pagar o município ainda da gestão passada. Então é uma questão formal e legal. A lei impede? Não se faz. A lei determina que se faça. Se o Executivo trouxesse um pedido para a reposição do piso salarial dos professores, de mim não haveria resistência alguma. A lei prevê. Então a gente tem só que se limitar. Eu não estou aqui para brigar com ninguém. Se estiver na lei que pode, beleza. Se diz que não pode, tchau. É simples. Sem mérito, sem discutir moral, sem discutir até o momento. Mérito. Lei Complementar 173, está vigente, não revogou, está valendo. Então. Está valendo. Até o final do ano ela está em vigor. Lei municipal se sobrepôs à lei federal. Tá. Anax, semana passada, antes de eu falar sobre o transporte coletivo urbano, eu fiz várias matérias no ano passado, acompanhando a grave situação financeira que eles passam. Quando foi feita uma licitação, teve 2 empresas, ela ganhou de uma de Concórdia. Naquele edital,
obrigou que botasse catracas e coisa e tal. E a gente sabe que quanto mais gastos com equipamentos, quem vai pagar o preço vai ser o consumidor, que é quem usa o transporte coletivo. Naquela licitação teve uma dura que seria 5 parcelas de 1 milhão de outorga para a empresa poder explorar essa concessão dos serviços públicos. Logo em seguida, teve uma lei do município onde ela retira, o melhor cliente do transporte urbano era a prefeitura. Teve uma lei que retirava a obrigatoriedade de ter o Vale Transporte, que compravam deles, para passar em pecúnio, na folha de pagamento, como é o Vale da Alimentação. Com isso, eles perderam receita. E no decorrer agora, com a pandemia ano passado, teve momentos que caiu 70% o movimento. E nós sabemos que boa parte da população consegue se movimentar com outros meios de transporte, outros modais, porém, muita gente depende do transporte público. E quando tu pede uma ajuda, eu não sei que tipo de ajuda seria essa, é subsídio na outorga, de outra maneira, mas eu tenho certeza que isso pode ocorrer se ela não suportar esta crise e não tiver esse entendimento do executivo. Eu não sei, nos moldes atual, se alguém pegaria esse serviço aqui. Como é que tu fala? Em que tipo de subsídio tu imagina que o município possa ajudar o transporte coletivo urbano? Teu raciocínio pegou da pergunta a resposta. Sobrou pouco para a gente discutir. O contrato originário que tinha esse valor de outorga, pelo valor da época parecia sensato, no decurso do tempo acabou se demonstrando excessivo, ocorreram alterações por parte do próprio município, como tu disseste, acabaram suprimindo uma parte, uma fatia de mercado. Temos, e é fato, uma alteração cultural no modal de transporte. Hoje as pessoas estão preferindo utilizar motocicleta, Uber, garupa, guri, táxi, compartilhamento, por aí vai. Ano a ano já vinha reduzindo um pouco. A cidade expandiu demais no sentido horizontal. Perímetro urbano. Demanda mais custo para se manter o transporte urbano. E a coisa foi piorando. Quando chegou o evento Covid, não apenas em Erechim, em outras diversas cidades. Eu vi municípios que ajudaram os transportes. Em diversas capitais, inclusive a gente baixou a lei, mas ela era demasiado complexa para ser remetida a título de gabinete, por isso a gente solicitou que fosse feito estudo pelo Executivo. Determinaram subsídios em espécie. Naquelas cidades utilizaram como base uma porcentagem do faturamento, porque a empresa trabalha com lucro real, as empresas de transporte no geral trabalham com o lucro real, e basearam base em PCDs, idosos e outras atividades. Outros usuários que são isentos, então o município passaria a pagar. A tua preocupação é a minha. Se ocorrer ruptura, a reposição de uma empresa com a mesma qualidade, no mesmo preço, é quase impossível. Porque eu fiz um levantamento uma vez numa matéria no passado, não sei os reajustes que teve esse ano, acho que não teve muitos em função da própria pandemia. Eles tinham, pelo perfil do município, eu sei que é ruim para o trabalhador, para quem paga, mas é uma das passagens mais baratas do estado. Pelo quilômetro rodado, sim. Pelo quilômetro rodado é Erechim. Sim, senhor. Então isso vai mexer na planilha de custos que eu estava falando aqui. Só que o número de usuários, ao que tudo indica, reduziu tanto que mesmo que aumentasse em 20% o custo da passagem, não ia resolver. O que oneraria dramaticamente ao usuário, não resolveria. E sob outra ótica, tu permite um poder de compra, um valor agregado no transporte que incentiva ainda mais partir para outros modais. Então apenas aceleraria, provavelmente aceleraria o fim de uma era que foi transporte urbano da forma como a gente conhece hoje. Mas a vida é feita de sucessões. Alguma coisa virá em substituição. Então, pelo menos a gente conseguisse organizar para não ocorrer um colapso dramático, que tivesse uma coisa mais tranquila. E tudo encaminha para esse caminho, infelizmente. Anax, como eu falava no início, na abertura, a tua atuação, ela, para mim, que te conheço, sempre foi assim, não me surpreende a maneira que tu coloca as coisas. Mas tu sabe que no mundo político existe um grupo que é governo e um grupo que não é governo. E dentro do executivo erichinense existe um certo desconforto com relação à tua atuação no legislativo. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas esse desconforto existe. Às vezes tu votar contrário a um projeto, que é uma orientação do governo, que isso chegam até a falar em que o republicano pode deixar o governo. Como é que tu vê essa situação? Tu vês como uma pressão ou uma coisa normal? Não vejo dessa forma.
mantenho um bom contato com todos. Eventuais divergências políticas se mantêm a nível de Câmara. De repente, se o prefeito cometeu algum equívoco, ou se a equipe dele desejava alguma coisa da qual discordasse, se limitou ao mundo político. A secretaria segue rígida no seu posto. Um ótimo trabalho realizado pelo nosso secretário. Acho que o diálogo é melhor. Se estiverem descontentes comigo, vai ser um prazer enorme lá tomar um café e botar o assunto em dia, mas eu não vejo da forma como tu põe. Me sinto muito confortável, muito bem acolhido pela prefeitura. Isso também faz parte da política da Axion, onde, às vezes, olho no olho, a conversa é uma, mas no intramuros é outra. Mas isso, tudo isso que está num período de experiência, com o tempo tu vai ver que é assim que funciona. Infelizmente. Infelizmente. Muita coisa é fofoca. Que? Tu sabes disso. Né? Acho que está sendo feito um bom trabalho em Erechim. O prefeito está sendo bem sucedido. Está começando muito bem esse mandato aqui. E eu estou aprendendo rápido. Então, a construção do grupo executivo e legislativo está indo bem. Eu vejo como proveitoso. Tanto é que na última segunda-feira eu senti uma... Só mais um minutinho, Natan. Eu senti uma mudança assim meio geral. Estava bem calminho a sessão. Né? Uma vez até me diziam que lá dentro da Câmara disseram que no Legislativo de Erechim os homens que têm TPM. Eu achei tão engraçada essa frase que eu publiquei no jornal. Preservei a pessoa porque eu achei irônica, achei ela inteligente, mas eu acho que teve muito chazinho de maracujá na última segunda, estava tão calminha a sessão segunda-feira. Né? Eu não sei o quanto é bom ou ruim, estou dizendo assim, mas... Para mim sempre é calmo. É que eu acompanho há mais de 20 anos isso. Sim. Então eu não estou falando do nada. Estou tentando reproduzir aqui o que eu escuto no dia a dia com as pessoas que eu falo. Não é uma crítica ao vereador, pelo contrário, eu acho que eu respeito a atuação independente e no que tu acredita. Eu sempre digo, o Renan Socol é um vereador que posso concordar ou não com tudo que ele faz, mas ele tem uma linha retilínea na atuação. Contra ou não o governo, desde que ele acredite. Então eu acho que o cara tem que defender o que acredita, e isso tu tem que defender o que tu acredita. Nesse só para nós encerrar, que já como passa rápido o tempo, Anax, eu acho que... O que tu pensa para esses 4 anos, alguma política pública que é desse teu grupo que tu falou, que tu manteve na campanha, que tu manteve junto contigo agora, de políticas públicas para Erechim? Como é que tu imagina esse teu mandato, que tu está só começando, né? Esse mandato que inicia agora, acaba em 2024, o que eu falava em campanha é o que eu falo hoje. E se eu não fiz é porque não tive tempo, estou aprendendo. Se tu pegar todas as minhas propostas que eu fazia lá, em setembro e outubro, pretendo realizá-las. Posso perder no voto, mas levaremos. Não vai deixar de apresentar. Não. Tá? Então, logo quanto possível, aceleraremos nesta ordem aí esse tipo de intenção. Como te disse, estou aprendendo, tem muita coisa que deverei conseguir superar. Não vou dizer alguns medos, mas algumas formalidades. É uma caminhada. Finardi, é uma experiência bem interessante. É bem interessante. Bem interessante mesmo, tá? Estou realizado, gostando demais, fazendo muitos amigos. Algumas pessoas talvez não estejam me entendendo neste momento. Pode ser que demande algum tempo para entender. Quem sabe eu esteja errado. Não sou dono da razão. Sou apenas um cidadão. Isso é democracia. Eu digo isso é democracia. Não é questão de tu... Não pode levar o pessoal, como nós falamos no início. É questão de ideias, de entendimento que tu é certo ou errado. É isso aí. Né? Para encerrar, agora que como esse aprendizado todo está falando, antes de tu assumir a Câmara, teve da tua família que tu fez um negócio interessante, que é aquela famosa cápsula do tempo, que tu vai abrir há quanto tempo? 100 anos para frente? Fechamos a cápsula do tempo no dia 20 de 12 de 2020. Tá. Aquele espaço vai ficar fechado até dia 20 de 12 de 2120. Então aí que vem a pergunta. Hoje, tu começando a conhecer a política, qual é o mal que tu botaria numa cápsula do tempo e jogava para lá? E qual é o bem que tu botaria numa cápsula do tempo para ser aberta e a cidade ser melhor? Eu escrevi um pequeno livro de 14 laudas, reportando o que eu gostaria que mudasse nesses 100 anos. E tenho certeza que nesses 1 minuto e meio que nós temos disponível vai ser impossível a gente começar uma narrativa nesse sentido. Eu gostaria muito que a gente chegasse a um ponto, dentro em breve, de que a política fosse de fato destinada ao cidadão. Que a política não tivesse que começar por quem está eleito. Tu sabes muito mais do que eu, que a gente não começa a política lá pelo bairro, lá pelo centro.
A gente começa primeiro dentro de casa. E na tua vida pessoal, na tua vida profissional. E é isso que um dia vai mudar. Acho que é isso que um dia a gente vai conseguir chegar ao ponto de dizer que o governo não está aqui para definir para pessoas, muito menos para os eleitos, e sim para a coletividade. Acho que essa vai ser a grande mudança. O dia que superarmos essa barreira, a gente vai ter um mundo bem melhor. Muito obrigado, Anax. Bom, e vamos conversar mais vezes. Finardi, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Tá? E os nossos espectadores aqui, foi um prazer estar aqui contigo, com todos vocês. Tantas vezes quanto me convidar, retornarei. E quando puder retornar também à Câmara, que eu acompanho bastante presencialmente, eu gosto de acompanhar os bastidores. Hoje eu me atenho muito à imagem da TV Câmara. Aí tu perde muita coisa que acontece no burburinho. Uma boa noite. Oficial, está limitado aqui. Pronto. Boa noite a todos, A todos até a uma próxima. boa noite. Obrigado pela oportunidade.